que nós vamos conversar. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1. Aqui na versão que eu quero é NVI, para todos acompanhar a mesma versão. Aleluia. Antes disso, coloca a mão no seu coração assim, ó. Coloca assim, feche seus olhos. Diga assim: Espírito Santo, o meu coração está aberto para receber a palavra que vem do coração do Pai para o meu espírito. Eu quero receber uma palavra que mude a minha vida, que mude a minha história. Meus ouvidos espirituais se abrem agora para receber a porção que o Senhor tem para mim. Fala comigo, Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, toda a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Sim, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. O contexto dessa palavra é uma palavra que eu quero trazer muito séria. Eu acho que uma das pregações e das palavras mais sérias que eu já dei até hoje aqui. Tá? Porque estamos entrando no novo tempo da igreja e os sinais têm aparecido, Deus tem levantado as pessoas, os tempos. Existe um grande movimento acontecendo no nosso ministério e nós temos que entender e adaptar-se e entender aquilo que Deus quer levar à igreja. Entenda que existem muitas igrejas no mundo, há uma diversidade imensa e como eu já disse aqui uma vez, não vamos criticar porque há muitos nomes de igrejas diferentes. Eu não vejo isso mal. Eu vejo mal quando não há unidade, não há respeito uma igreja com a outra. Mas temos que entender que Jesus repartiu dons às igrejas. E cada igreja tem o seu chamado, a sua missão aqui na terra. E Deus distribui os seus servos, seus discípulos, nessas diversidades. Então, quando nós chegamos em uma igreja, nós precisamos entender qual é a missão dessa igreja. Porque a missão dessa igreja começa a se tornar a sua missão. Amém? Percebem isso? Por exemplo, há igrejas que são voltadas para milagres e curas. Não são tão boas no ensino, mas Deus levantou ela dessa maneira. Tem igrejas que, ao contrário dessa, levantou para ensino. Já não tem muito aquele movimento de cura, mas há um ensino espetacular, entendem? Qual das duas é a melhor? Nenhuma.
as duas são melhores. As duas têm dons diferentes, entendem? Portanto, por exemplo, se uma pessoa engaja num ministério que Deus levantou para milagres e curas, todos os membros têm que perceber aquele movimento e se engajar e beber e ser participante daquele ministério de forma ativa. Amém? Então Deus repartiu uma missão para cada igreja. Então Deus também compartilhou uma missão para a igreja diante do trono. E vocês, a maioria aqui são novos, né? Ou a igreja tem crescido, Deus tem trazido pessoas, Deus tem trazido líderes, pastores, tem agregado boas pessoas, gente muito boa conosco. Mas você precisa saber aonde é que você vai, que visão que essa igreja tem, o que é qual é a minha participação nesse chamado. Porque entenda, quando você morrer ou Jesus voltar, a Bíblia diz que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Lá não vai ter seu pastor, seu pai, sua esposa, seu marido, não vai ter ninguém. É você e Cristo, e você vai prestar contas de tudo que você fez de bem e de mal aqui nessa terra. Está lá escrito. E o do tribunal de Cristo que eu falo, que são para os que são discípulos de Jesus. Esse tribunal não é o tribunal de julgamento dos ímpios, tá? É diferente. Não quero falar de escatologia aqui, mas é diferente. E o que eu quero dizer é que quando Deus vai inserir você dentro de um ministério, aquilo que você vai fazer durante a sua vida dentro dessa igreja, você vai prestar conta, sim, diante de Deus. Porque ela é o instrumento de Deus para desenvolver o teu dom, o teu chamado, o teu potencial. Estão a perceber? Amém? Estão comigo? Amém? Muito bem. Dei essa pequena introdução para trazer essa palavra. Existe nesse texto de Isaías um paralelo tremendo de uma necessidade que estava acontecendo no tempo de Isaías, e essa palavra é muito conhecida, muito conhecida. Mas havia um contexto, e eu quero dar um paralelo daquilo que eu acabei de falar, da missão da nossa igreja e a sua missão, e que tem a ver com você, que você vai prestar conta diante de Deus, com o que estava acontecendo naquele momento com Isaías. Isaías era um profeta, é chamado e conhecido como profeta messiânico, porque ele profetizou muito sobre Jesus, sobre o Messias. E um dos textos mais conhecidos é Isaías 53, que ele detalha, até mais do que o Novo Testamento, do que os discípulos, ele detalha como foi a crucificação, o sofrimento de Jesus. Isaías 53, é um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia. E ele é um profeta messiânico. Então, o que estava acontecendo? Qual era o contexto daquele momento? Veja, o rei Uzias era um rei que ele reinou em Israel, ou especificamente era o rei de Judá, por volta do ano 740 a.C. Então, Uzias, ele governou por 52 anos. E no início, o rei Uzias, ele buscou muito a Deus e trouxe prosperidade para o povo. Porém, quando foi no final da vida, ele se orgulhou e ele ficou conhecido como o rei que ele entrou no templo para queimar um incenso a Deus, né? Algo que Deus só tinha reservado para os sacerdotes. Então ele atropelou, ele desobedeceu às ordens de Deus e fez algo que ele não tinha sido chamado. Por isso, ele foi castigado por lepra. Ele sofreu com lepra até o final da sua vida, até morrer. Então, quando o rei Uzias morre,
A sua morte deixou o reinado em crise política, em crise espiritual, porque havia essa instabilidade, esse medo político diante da ameaça que na época era dos assírios. Então, sem uma liderança, o reino, o povo temeu, sem essa liderança, ser destruído pelos inimigos assírios. E foi nesse contexto tão difícil que morreu. Imagino como Isaías era conhecido, como ele sofreu pressão. O que é que nós vamos fazer? Quem vai ser o próximo rei? E ele, naquela agonia, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Foi exatamente nesse contexto difícil, de turbulência política, de turbulência espiritual, em que o povo estava sem rumo, sem liderança, é que um representante de Deus tem uma visão espetacular. Ele simplesmente tem a visão do próprio Deus. Provavelmente porque a Bíblia diz que não tem homem que não veja, que veja o rosto de Deus e permaneça vivo, né? Mas com certeza ele viu a glória de Deus. Ele viu Deus assentado no trono, provavelmente não viu o rosto de Deus, mas ele viu uma revelação de Deus. Você imagina se você hoje à noite tivesse a mesma visão que Isaías teve? Hã? Alguém bota o sonzinho aqui, tá? Ficou muito silêncio. Estranhei até. Então, o que é que aquela visão representa? A visão representa o seguinte: qual é a mensagem de Deus? O trono terreno está vazio, mas o trono celestial nunca ficará vazio. Eu estou no controle de todas as coisas. Amém? Isso é que representa. Então, trazendo a tenda para a nossa vida particular, se a nossa vida está em desgoverno, você está sem rumo, você sabe que Deus não se ausenta jamais do seu trono. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, inclusive da sua vida familiar, da sua vida financeira, da sua vida profissional. Amém? Ele tem o controle. No momento difícil que você está vivendo, Ele está com você. Ele não se ausentou. Se você não tem mais esperança, se você tem algo, uma tempestade na sua vida, olhe para cima, olhe para o trono. Porque você acha que você não tem o controle da sua vida, mas olhe para Ele, Ele está no controle da sua vida. Amém? A revelação nos traz isso, uma intimidade, uma esperança de que mesmo que na minha vida, na terra, eu não tenho esperança, eu não tenho saída, eu não vejo uma governança na minha vida, eu sei que o Senhor está no trono, guiando a minha vida, e Ele sempre tem um propósito naquilo que nós temos passado hoje. Amém? Diante disso, temos 3 pontos nesse processo que aconteceu de Isaías e podemos comparar com o que nós estamos vivendo hoje. Qual é o nosso ambiente? Angola. Nós estamos aqui, por exemplo, eu, pastor Bruno, alguns aqui, somos estrangeiros. Estamos numa terra que não é nossa pátria, terrena. Vocês que são nacionais, essa terra vos pertence. E eu estou 16 anos aqui e eu percebo muito bem como funciona. E Deus me chamou para essa terra para contribuir de alguma maneira. Mas o meu coração dói de ver o tanto que tem que ser feito nesse país e o quanto que a igreja angolana não deu conta ainda do tamanho do problema que nós temos.
Temos sangue de crianças todos os dias sendo oferecidos a demônios através de abortos. Temos coisas ocultas, feitiçaria sendo feitas. Temos a pobreza, a extrema miséria. Tudo isso alimenta a corrupção. Tudo pecados que mancham a nação, que dão a nação, governo dessa nação de mãos beijadas para demônios. Mas eu sei que Deus tem levantado uma geração, dentro não só dessa igreja, mas dentro das igrejas, Deus tem levantado homens e mulheres que estão ocupando cargos estratégicos na nação, que não estão mais permitindo essas coisas, que têm orado nos gabinetes. Os gabinetes que antes eram entregues a homens que serviam a Satanás através de feitiços e tal. E hoje Deus tem entregue esses gabinetes para homens e mulheres de Deus que têm ungido, que têm orado, que têm dado o seu melhor dentro daquilo que Deus entregou para ele na função governamental. Amém? Então você vê um movimento de Deus começando a acontecer na nação angolana. E eu creio porque creio que esse movimento vai se espalhar não só para todas as províncias, mas por outras nações. Amém? Você crê? Amém? Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Se você aplaudir para ele, tem que ser forte mesmo. Amém? Glória a Deus. 3 lições que nós temos que tomar nessa visão de Isaías. Primeiro, a intimidade com Deus, a busca a Deus. Isaías estava com dor, com sensibilidade ao contexto que ele estava vivendo. Ele não estava indiferente. E isso fez com que ele buscasse a Deus, uma intimidade com Deus. E o que aconteceu? A glória de Deus se revelou para ele. E essa glória de Deus foi tão forte, que ele conseguiu ter. Porque quando você se aproxima de Deus, acontece um segundo passo. Primeiro, a intimidade com Deus. Nós, como igreja, nesse primeiro momento, cada cristão aqui tem que se avaliar. Qual é o nível de intimidade que eu tenho com Deus? De busca que eu tenho com Deus? Vamos na prática? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantos minutos de oração, se somar, você teve mesmo em oração a Deus? Sabe o que a oração e a leitura da palavra representa? Intimidade com Deus. Na Bíblia, lendo a Bíblia, Deus fala com você, na oração você fala com Deus. Isso é relacionamento. Quanto tempo de devocional? Quanto nós temos buscado? Todos nós aqui, começando pelos líderes, com certeza temos que melhorar esse aspecto. Sim ou não? Amém? Então é a primeira ponto. A intimidade com Deus. Isaías tinha essa intimidade. E o que acontece com essa intimidade? Nós nos aproximamos de Deus a tal ponto que vai acontecer o segundo ponto. O quebrantamento. Nós vamos conseguir olhar para nós mesmos, para dentro de nós. E quanto mais você se aproxima da luz, não é? Se eu venho para cá, você não conhece o meu rosto, certo? Você não consegue ver muito pouco o meu rosto. E quanto mais eu vou me aproximando da luz, você vai tendo a clareza. Você vai vendo os detalhes, você vai sabendo os seus defeitos. Cada vez mais que nos aproximamos de Deus, os nossos pecados vão sendo revelados, os nossos defeitos vão sendo descobertos. Nós começamos a receber uma luz e nos envergonhamos de coisas que nós fazemos que desagradamos a Deus. Percebem? E o que foi que aconteceu com Isaías? Quando ele viu a glória de Deus, querubins, serafins, aquela visão espetacular, qual foi a primeira atitude de Isaías? O que foi que ele disse?
Eu gritei, versículo 5, ai de mim, estou perdido. Imagina agora Jesus aparece na sua frente agora com anjos, com glória. Qual é a reação do ser humano? É essa. João, que escreveu o Apocalipse, várias vezes que na revelação, que aparecia anjo, que Deus aparecia, ele se humilhava, ele se olha, eu não sou digno. A luz era tão forte, a presença, a gloriosa presença, a santidade de Deus era tão grande, mas tão grande, a luz era tão intensa, que a reação do ser humano é colocar a cara no rosto e dizer, eu sou podre, eu não presto, eu tenho tanta coisa ruim na minha vida, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não é assim que acontece? Então, se você não busca essa luz, você vai continuar sujo. Entende? E Jesus quer limpar você, quer entrar no seu caráter, Jesus quer entrar na sua vida e remover sujeiras, coisas que Ele não agrada em você. Porque a nossa sujeira, coisas, mágoas que temos de pessoas, inveja que temos de pessoas, a mentira que nós mentimos, os pensamentos maliciosos que nós temos, são sujeiras que nos distancia da presença de Deus e, consequentemente, nos distancia de a gente cumprir grandes propósitos para Deus. Entendem? Então, a reação de Isaías foi olhar para si mesmo e dizer, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios. E essa constatação, porque é isso que acontece quem busca a Deus, ele toma assim uma atitude de arrependimento. Eu não quero ser assim. A tua presença, a tua glória. Eu sou homem de impuros lábios. E ele clama e ele reconhece as suas falhas. Ele diz, eu não tenho condições de estar nessa presença do jeito que eu estou. E aí vem algo tremendo, que o anjo traz uma brasa viva e toca nos lábios e purifica os lábios. Isso é uma representação que o Espírito Santo, é uma representação da limpeza, que a palavra, que a presença e o arrependimento verdadeiro traz o perdão dos pecados e remove de nós as sujeiras. Amém? Então Deus, Ele quer isso. Ele quer de nós esse quebrantamento, o reconhecimento do pecado, para que o Espírito Santo venha purificar e nos tornar aptos para estar na presença de Deus e para cumprir o seu projeto. Amém? Então Deus nos quer nessa presença, Deus nos quer nos limpar. Mas, feito isso, intimidade com Deus, busca com Deus, traz o quebrantamento, arrependimento e limpeza. Quando essas duas etapas são cumpridas, vem a terceira, que Isaías fala aqui, que acontece com Isaías. Quando tem todo esse processo da presença, da limpeza, da purificação pela presença de Deus, aí vem algo tremendo. Deus pergunta a Isaías, quem irá por mim? Quem vai me representar no meio desse caos aí? Eu quero levantar alguém, eu quero resolver a situação, mas quem eu enviarei? Quem? Angola está com centenas e centenas de famílias pobres, passando fome, problemas sociais gravíssimos. Não falo apenas de pobreza, mas pessoas que, graças a Deus, estão bem financeiramente, mas estão vazias de Deus. Essas pessoas, vocês convivem com elas e estão, às vezes, dentro da sua família, da sua casa, e são seus colegas de trabalho, são seus empregados, são pessoas que convivem com você e elas estão a caminhar passos largos para o inferno. E você
tem a solução para ela e não está usando. E o despertamento que Jesus traz para a gente nessa manhã é que chega dessa zona de conforto, de olharmos para apenas os nossos projetos pessoais e vamos olhar para o aflito, para aquele que precisa. Essa é a constituição da visão da nossa igreja. E é isso que eu quero falar, não temos um projeto apenas para os pobres, não é isso. Nosso projeto é ir buscar e salvar aqueles que estão perdidos, sejam ricos, sejam pobres, sejam brancos, sejam negros, amarelo, cor-de-rosa, o que for. Um ser humano que precisa, que não tem Cristo, é essa pessoa que nós precisamos buscar. Amém? São familiares seus, são pessoas que você ama. Se morrerem hoje, vão para o inferno, nunca mais vai sair de lá. Sabem o que é isso? É muito grave isso. Então Deus nos chamou. E a pergunta que Deus fez a Isaías: eu estou com esse problema, quem eu vou enviar? Isaías podia dizer: olha, eu tenho um grupo lá de alunos, né? São muito bons, eu vou preparar eles para enviar. Porque numa chamada de Deus, muitas vezes olhamos o marido, a esposa, o que tem mais capacidade. Não, eu não tenho essa capacidade, Deus vai usar outro. De jeito nenhum. O chamado é pessoal. Diga, o chamado é pessoal. Deus chamou você. Quando Isaías teve a visão da glória, se arrependeu e Deus fez a pergunta: tá bem, aconteceu isso tudo, só que nós temos um problema. Ok? Temos um grande problema no povo. Quem eu vou enviar para ser o meu servo? Que eu vou usar? Isaías não apontou para ninguém, não. Isaías fez o quê? Diga eu. Eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim, amém? Deus chama você pelo seu nome e você vai responder a Ele, amém? Deus quer te usar, Ele te entregou, não quero saber da tua vida, da tua história, o que você viveu, de problemas do teu passado, não interessa que o dia de hoje é o dia que Deus quer tocar você, para olhar para frente. Todo o teu passado, seja bom, seja mal. O que é bom, aperfeiçoa. O que é mal, se arrepende. Mas Deus hoje te dá uma oportunidade de você abrir uma nova fase, uma nova etapa da sua vida, para você cumprir e dizer: sim, eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém? Feito isso, quando Isaías diz: eis-me a mim, o que é que acontece? Vamos agora trazer o contexto. Muitos de nós temos uma força tremenda para cumprir os nossos objetivos seculares, pessoais. Mas quando nós olhamos para o que é eterno, que as coisas de Deus é eterna, todo o teu esforço, não vai deixar de fazer nunca, eu também faço, todo mundo faz, para os nossos projetos pessoais, deve ser feito. Mas eles vão ficar. Tem consciência disso? Que esses milhões na sua conta, as casas, as propriedades, vão ficar tudo aí, você vai repartir para os filhos, e aquele que você se matou vai ficar na mão dos outros? Tem consciência disso? Mas no trono branco é o seguinte: diante do Senhor, tudo que você faz para o reino é eterno, é valioso, ladrão não pode tocar. E mais, a maior recompensa de todos é ouvir de Jesus: servo bom e fiel.
No pouco foste fiel, no muito te acrescentarei. Entra no gozo do teu Senhor e recebeu o abraço de Jesus e recebeu: eu te conheço, eu sou o teu mestre, você serviu a mim, você me buscou, eu te conheço. Vem, meu servo, e dá um abraço em Jesus e chorar nos braços dele. É isso que eu quero ouvir. É isso que você precisa e deseja, tem que desejar ouvir. Amém? Então, a nossa missão, Deus quer os corajosos. Deus quer os que saem da zona de conforto. Não é sobre eu posso, eu sei, eu tenho, mas é sobre Deus pode, Deus sabe, Deus tem. A dependência dele, quando você serve a ele, você entrega tudo, se esvazia e entrega nas mãos dele. Amém? Então, esse é a vontade de Deus. E baseado nisso, amados, porque eu dessa pregação, concluí a pregação. Eu disse que era rápido. Nessa pregação, existe a essência do que Deus falou. Escute, agora vem o louvor não vem ainda, tá? Vem a segunda parte. Que é uma conversa séria que eu quero ter com vocês. Preste atenção. Isso está sendo gravado, que vai ser passado em todas as igrejas nossas. Diante desse movimento, eu faço uma pergunta a vocês. Vocês sabem qual é a missão da igreja diante do trono? Você sabe aonde que nós queremos chegar? Não tenha vergonha. Se você não sabe, levante sua mão. Não tenha vergonha. Se você não sabe, levanta a mão. Muitos não sabem. Mas quase a metade da igreja. Então, veja só. Nós temos uma história, gente. E eu quero dizer qual é a nossa missão. E nesse novo tempo que nós vamos entrar, escuta, olhe para mim. Eu quero muito a sua atenção. E os pastores que estão ouvindo agora no vídeo. Nós temos um chamado. A igreja diante do trono, ela é um resultado de uma fusão de dois ministérios. A nossa base doutrinária é uma base batista, que foi sendo moldada até chegar onde nós estamos. A nossa base em Angola e a minha pessoalmente tem base na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja fundada pelo Valnice Milhomes, que foi uma missionária muito tremenda aqui na África, passou 13 anos em Moçambique e 2 anos na África do Sul, até ser enviada ao Brasil, foi a primeira mulher que teve um programa de TV, a Rede Nacional, no Brasil. E ela conquistou, assim, muitos seguidores, digamos assim, principalmente pelo ensino. Pessoalmente, de todas as pessoas que eu bebi, que eu já vi, que eu já escutei de mestres, ela, pessoalmente, é a mulher que mais tem um dom do ensino. É muito espetacular. Deus deu a ela algo tremendo no ensino. Mas essa visão tinha, resumidamente, a missão de restaurar o caráter da noiva de Cristo. O que é isso? Trabalhar no caráter dos cristãos. Porque hoje, você vê não só em Angola, como em todas as igrejas no mundo, pessoas que aceitam Jesus, vão na igreja, frequentam a igreja, mas passam da porta da igreja, elas não têm identidade nenhuma de Jesus. Elas continuam a mentir, continuam a se corromperem, continuam com as suas práticas do velho homem. E muitas outras atitudes que apenas
num novo nascimento e num processo de cura, que nós chamamos de cura interior, é que o caráter do cristão ele vai sendo moldado. Mas isso exige ensino, confronto. Trabalhamos com as raízes, né? Até na célula dele lá, tá, com o Marquinhos, né? A gente viu várias vezes isso. Raiz de rejeição, de amargura, de rebelião, enfim, são temas que entram profundamente na nossa alma e nos restaura para termos o caráter de Cristo. E nós trabalhamos nessa linha, muitos anos. Mas, no meu coração, e Deus me levantou como líder dessa obra, eu quero que vocês preparem só, eu quero mostrar aqui rapidamente algumas coisas para vocês entenderem o que nós somos e para onde nós queremos chegar. Amém? Deus levanta os cabeças do ministério, geralmente não por suas capacidades, mas pelo seu coração. Amém? São escolhas de Deus. Deus gosta, ele é especialista de pegar pessoas que não são nada para confundir as que são. Ele toma as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, certo? E nós temos uma história, né? Nós temos uma história. Antes dessa aí, coloca assim, o que eu enviei coloca assim, História Itamar. Bem rapidinho. Todos os projetos começam pequenos. Então, eu me converto numa família muito perturbada aos 13 anos, depois, pode passar. Aqui são fotos, são fotos que mostram que os projetos começam pequenos e os chamados começam pequenos. Isso é uma inspiração na sua vida, né? Tem alguma dificuldade aí, queridos? Assim? Só é colocar aqueles que eu mandei por último, tá? Mas por que só sair essa foto? Ah, pronto. Então, no meu trabalho, eu falava de Jesus. Aqui eu trabalhava num centro de formação. Enquanto eu falava, eu trabalhava, eu tinha um chamado missionário já muito forte de evangelismo. Então, aonde eu trabalhava, eu falava de Jesus. Em salas de aula, quando eu estava, eu falava de Jesus. Nós trabalhávamos em células. O que é células? Esses grupos que nós estamos. Então, aqui já eu, Fabiana, solteiro, nós tínhamos células com jovens. Essa aqui era jovens de um bairro carente, que nós nos inspiramos para fazer atos, né? Pode passar. Então, bem jovenzinhos, e são eventos de colheita com jovens. Pastor Bruno estava aqui no meio também, pode passar. Então, nós temos, olha aqui, isso foram lá no início. Eu ensinava aos jovens, vamos clamar pelas vidas. Cada pessoa escolhia 3 pessoas, amigos, e ali nós clamávamos. Só passa a foto quando eu pedir, tá? Então, essa aqui, olha, foi a minha primeira célula. Pode passar, você já tinha passado. Essa foi a minha primeira célula em 99, em que o pastor Bruno estava presente. Ele está onde? Está ali atrás de mim ali, né? Ele está ali. Não mostra, né? Não mostra. A gente estava assim, no mínimo, uns 25 quilos mais magro. Né? Mas tinham 60 jovens aí. Então, a visão começa assim. Simples. E Deus fez tudo e Ele nos chamou, viemos para Angola e fomos ungidos pastores. Depois veio pode passar aquela que você mostrou as primeiras fotos que você... E fomos ungidos como pastores e depois fui ungido como apóstolo, que são os 5 dons ministeriais. Nós cremos, olhem para mim, nós cremos nos 5 dons ministeriais. Quais são os dons? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós cremos nos 5 dons ministeriais. E que eles têm o seu devido valor. Então,
isso aqui foi em 2016 que eu fui ungido apóstolo pela apóstola Valnice, né, numa convenção, não é? E já tínhamos implementado várias igrejas. Então, entenda que o chamado é assim, eu sempre digo, eu prosperei naquilo que Deus me deu. Deus me deu como jovens células. Eu prosperei nelas. Os frutos do meu chamado pastoral estavam visíveis. A igreja faz o quê? Os líderes reconhecem a unção e traz a unção, um ofício. Amém? Não é o contrário. Você não vai para um seminário para ser pastor sem ter ganhado ninguém, sem ter cuidado de ninguém, e você vai ser ungido porque você fez um bom curso teológico e fala muito bem em público. Não é assim. Os frutos primeiro, depois o ofício, o reconhecimento. Amém? Como pastor aqui em Angola, criei e fundei a organização Atos. Comecei a treinar pastores, como pastor ainda, mas líder da obra. Os pastores começaram, as igrejas começaram a se multiplicar. Eu já tinha várias igrejas. Isso demonstrava o chamado quê? Apostólico. O que é que o apóstolo faz? Implementa novos trabalhos, treina novos pastores. Eu fiz isso primeiro. O que é que o ministério fez? Reconheceu o fruto. Amém? Então foi 2016 ou 2017 que eu fui ungido apóstolo. E a partir daí, nós começamos a fazer, aí pode colocar as igrejas, onde tem colocando igrejas. E aí começamos a implementar igrejas, treinar pastores, e começamos a ampliar. E aí está a foto de vários, aqui de Benguela, pode ir passando, tá? Pode passar rápido. Isso aqui era na igreja do Benfica, pode passar, rapidinho. Outros batismos. A igreja do Zango, a igreja de crianças. Aqui a igreja, foi um evento que nós fizemos a convenção, né? Aqui ainda com a apóstola Valnice. Pode passar. Então você está conhecendo um pouco do trabalho. Isso foi a primeira leva de pastores. Depois, com Diante do Trono, recebemos os pastores Gustavo Bessa e Ana Paula Valadão. Essa aqui foi a visita que fizemos no Ambo, não é? O trabalho em Benguela, o pastor Firmino, muito bem feito. Aqui a nossa igreja dentro da cadeia da prisão, lá no Ambo. Nós temos uma igreja funcionando dentro, com culto e uma célula na quinta-feira. A igreja funciona dentro da cadeia. Amém? Então, isso é a igreja no Camizungo. Então, fomos expandindo. Pode passar. Isso aqui é a equipe lá da cadeia. Pode passar, outros. Isso aqui já é assistência nos hospitais que a igreja faz, né? Tanto no Ambo, né? Principalmente no Ambo. Pode passar mais rápido, filho. Pode passar. Então você vendo aí o trabalho de muitas igrejas lá em Benguela, uma das maiores igrejas que nós temos, né? Também. Pode passar, filho, pode passar. Na Cacula, que é um povo não alcançado, lá no interior, lá da Huila, né? Que nós temos aí as aldeias, nunca tive uma igreja aí. Eles nunca tinham visto branco. Eu e Fabiana as crianças começaram a correr com medo, pensando que era uma alma penada, não sei. E aí um trabalho lindo, missionário, que é a igreja em Lobito, né? Pode passar. Então você vê aí o trabalho missionário que foi crescendo. Então eu estou querendo trazer isso para vocês entenderem que esse momento em que o pastor Bruno coloca aqui um novo projeto, junto com o pastor Fernando, orem por ele, o pastor Fernando viajou a trabalho, né? Então, isso aqui é evento no Ambo que nós tivemos, então pode desligar. Então, nós temos um trabalho missionário tremendo, amém? As fotos aqueceram o seu coração, amém? Quando nós vemos é diferente, sim? Então, nós somos essa igreja missionária. Como essa igreja, diante de tudo isso que eu falei, nós temos algo muito importante.
que é aonde nós queremos chegar com isso. Aonde nós queremos chegar. Fora esse trabalho todo, e entenda que aí vem o nosso braço social, que também é um braço evangelizador, que é a Organização Atos, não é? Enquanto eu falo, pode deixar o vídeo rolando aí. Então, é uma proposta que nós fazemos, em que nós demonstramos o amor aos perdidos através do amor das obras, do trabalho social. E todos os trabalhos que nós desenvolvemos nas comunidades, hoje nós estamos a pisar em 15 comunidades já. O Camizungo é apenas uma, foi a primeira, né? E estamos pisamos em 15, né? O trabalho efetivo são 2 aqui, né? Da Organização Atos, no Ombo e no Camizungo, mas estamos agora na Lunda Sul, com várias comunidades que já fizemos, que tocamos, 4 que já implementamos projeto de agricultura, um missionário agora, que é o pastor Camela, está sendo enviado lá para a Luanda Sul para começar a trabalhar com todas as populações que a Atos atende. Amém? E vamos começar a implementar as igrejas, porque o nosso missão não é apenas a Atos trazer uma transformação completa na vida das pessoas, mas é salvá-las. Amém? É tirá-las do inferno. Então, você vê que Deus ele tem feito algo através de um trabalho também social. E nós, hoje, né, graças a Deus, hoje, com certeza, a Atos é uma ONG angolana, uma ONG angolana, e ela está se tornar uma das maiores. Amém? E a Igreja Diante do Trono caminha com a Organização Atos nesse trabalho de amor, de transformação social, mas também de transformação espiritual. Amém? Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Então, diante disso, tudo que você falou, e vou chegar aqui a uma conclusão, nós, o conselho, né, e tudo, com conversas com o pastor Gustavo Bessa, que está nos Estados Unidos, a nossa sede mundial está em Miami, nos Estados Unidos. É isso? Na Flórida, nos Estados Unidos, em Boca Raton. E temos igrejas lá nos Estados Unidos que têm se espalhado, igrejas em Londres, em Portugal, em Angola, e temos em toda parte do mundo convites para abraçar a Igreja Diante do Trono. Entretanto, o pastor Gustavo Bessa, ele é muito prudente, não abraça qualquer um, tem que passar pelos todos os pré-requisitos. Mas, amados, nós não somos de longe a melhor igreja, mas nós temos uma origem tremenda. Em 2019, Gustavo Bessa e Ana Paula Valadão vieram em Angola, mas desde 2018 ou 2017, Deus já tinha colocado no meu coração como liderança um novo tempo para o ministério. Uma visão mais missionária, mais social, que a minha igreja antiga não tinha. Mas não foi uma ruptura, foi uma união. Porque a apóstola Valnice, líder mundial da ICEGEC, também é amiga de Ana Paula Valadão e Gustavo Bessa. Então não foi uma ruptura, foi uma união. Nós não fizemos uma ruptura. A apóstola Valnice veio para cá e ela fez questão de vir e abençoar essa união. O pastor Márcio Valadão, da Lagoinha, na altura, abençoou a Ana. A apóstola Valnice nos abençoou, me abençoou, e nós fizemos essa junção de ministérios, que ficou Igreja Diante do Trono. Amém? A Igreja Diante do Trono, que tem um ministério, quem conhece, quem já conhecia o Ministério Diante do Trono, Ana Paula Valadão, no Brasil? Levanta a mão. Quem conhecia? Ô, gente, vocês não ajudam, não. Eu sei que tem gente que conhece e fica... A mão está amarrada aí, não, né? Não, me ajudem. Então, nesse ministério,
tremendo. O Ministério Diante do Trono, para quem não conhece, Ana Paula Valadão, o Ministério Diante do Trono, foi, por exemplo, ela foi a cantora, o ministério que mais colocou, que juntou pessoas num único lugar. 4 milhões de pessoas. Já pensou o que é isso? 4 milhões, era um avivamento. Mas não só isso, ele foi criado, não para, o Ministério Diante do Trono foi criado não para se ter uma arrecadação e ser um projeto musical, mas eles queriam arrecadar dinheiros para missões, para enviar para missionários em todo o mundo. Amém? Você tem noção, Ana Paula vendeu milhões de DVDs. Você sabe o que é isso em dinheiro? É muito dinheiro. Eles ficaram ricos? Não. Porque ela dava dízimo invertido. 90% era dado para missões. A gente tem gente que se amarra, nem dá, não consegue dar 10% do que o Senhor pede. Ela deu 90%, era invertido. Ficava com 10% e dava 90%. Pela paixão daquele casal de ver as nações sendo tocadas por Jesus. Amém? Isso é desprendimento. Porque quando o chamado e o amor a Jesus toca no teu bolso, aí você provou. Aí você me provou que você ama Jesus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus já disse. Todo mundo se preocupa todo santo dia em dinheiro. E isso abafa, isso corrompe o nosso coração e nos distancia do chamado. O dinheiro é maravilhoso, gente, é abençoador, mas quando ele nos serve e não quando servimos a ele. Amém? E esse casal provou essa paixão. Então eu sempre admirei. Eu sempre, desde a minha juventude, acompanhei o ministério e o chamado, porque meu coração, como adolescente e jovem, sempre ardeu por almas perdidas. Meu sonho, entenda, eu sou o líder dessa obra. Entenda que o líder do Diante do Trono em Angola, o chamado mais forte meu, que Deus me entregou, é a paixão por perdidos. É isso que arde no meu coração. Eu quero ser usado por Deus da minha vida, a minha força, meus recursos. É isso que eu tenho feito desde 2009, quando eu pisei nessa nação. É me dedicar com minha família. Quando a gente começou, a gente não tinha recurso financeiro. Deus me deu um projeto pessoal muito próspero. Eu depositei quase que 100% todo. Sustentava a obra quando ninguém me ajudava. Porque ajudar agora é bom, porque tem resultado. E quando não tem? Quando não, só era um sonho. E Deus me deu. E eu não digo isso para me exaltar, para nada. Eu pedi porque eu disse, se o Senhor me der esse contrato, eu dou tudo, toda a minha vida, e vou investir esse recurso inteiro para a obra. E foi isso. Podia estar muito bem. Se eu desse o dízimo, já era maravilhoso, entende? E uma boa oferta. Eu estava bem, mas foi aquele momento, foi o que Deus me pediu. Quando tivemos o SEDUC, que é o Centro Educacional Cristão, que é uma escola que nós temos no Zango, que foi doado por uma empresa. Nossa primeira estrutura grande, trabalho lindo. Está lá até hoje com mais de 1.000 crianças carentes. Quando Deus nos entregou isso, eu tive que sustentar durante 2, 3 anos, 2 casais de estrangeiros com tudo. Foi muita despesa. Eram 400, 500 crianças sendo sustentadas pelo que Deus me entregou. Não era meu, entende? Porque Ele é que supre. Ele é que manda, a obra é dele. O pastor Bruno disse muito bem aqui, o que é isso? Esses valores aqui não é nada para Deus. Não é nada. Então, o que eu quero trazer nesse contexto é que, e voltando, o ministério diante do trono tem esse mesmo coração que eu tinha. Desprendido de recursos, mas com o coração em chamas para ganhar vidas para Jesus, para transformar almas, para transformar famílias. Amém?
Então, por isso que houve em 2019 uma fusão e passamos de Insegec para diante do trono, com a bênção das duas lideranças. E começamos um trabalho. E eles começaram a nos ajudar no investimento, sim, nos missionários. E aí vem agora algo muito importante que tem a ver com você, aqui que está sentado. Escute. Tínhamos igrejas e a dificuldade nossa para manter essas igrejas era muito grande. Que tínhamos campos missionários, mas tínhamos que pagar salário. Você entende, amados, que numa província, eu sei que todos vocês praticamente já foram na província, a dificuldade também é muito grande. Então, os pastores abriram os trabalhos e tinham muita dificuldade para pagar os salários, para pagar as despesas. Então, tinha igrejas que eram muito jovens, e jovens não trabalham, não contribuem. Entendem? Então, era muito difícil. E em oração, um dia, Deus colocou no meu coração de colocar igrejas mantenedoras. E foi quando nós tivemos no coração, eu tive a decisão de colocar uma igreja em Talatona, porque também rico precisa de salvação, amém? A classe média também precisa de salvação, não é só pobre, meu filho. Ah, não, apóstolo, é porque os ricos, Jesus disse que é quase impossível, né? Ser salvo. Não era, o contexto é diferente, mas eu não vou falar sobre isso, que é outra pregação. Deus tem pessoas prósperas que é dele, que precisam ser salvas, porque Deus chamou pessoas para orarem pela obra, Deus chamou pessoas para enviarem nos campos missionários, mas Deus chamou vários ricos, pessoas de classe média, pessoas que Deus condições e inteligência para financiar essa obra. Amém? E essa junção precisa acontecer. Nós, como igreja, precisamos organizar isso para que funcione. Amém? Portanto, eu quero dizer que, depois de tudo isso que eu falei, nós estabelecemos 3 pilares da nossa visão. E eu quero que você repita comigo. Adoração, missão e discipulado. Então vamos inverter aqui. Diga assim: adoração, discipulado e missões. Esses são os 3 pilares da Igreja Diante do Trono em Angola. Amém? E isso, porque adoração? Porque nós aprendemos no Ministério Raiz que é o mais importante de tudo, é a adoração, é a intimidade com Deus. Por que o discipulado? Porque aprendemos na nossa raiz de trabalhar o caráter de Cristo na igreja, com os discípulos. E por que missões? Porque aprendemos a expandir e a tocar, inclusive, povos que não foram alcançados, principalmente eles. Amém? Aprenderam agora? Sim, essa é a nossa visão. Agora, e onde nós queremos chegar? E é com isso que eu vou encerrar. Qual é a nossa visão de futuro? A nossa visão é de expandir em todas as províncias de Angola, com igrejas consolidadoras, evangelizadoras, mas também tendo o braço social para nos ajudar com a organização Atos. Nós, para trazer transformação. E qual que tem no nosso coração? É que essa igreja, e foi essa igreja de Talatona, desculpa o fio da meada, essa igreja de Talatona, quando Deus colocou no nosso coração, que eu não concluí, né? Quando Deus colocou que os ricos precisam também, as pessoas financeiramente precisam ser salvas, mas elas também precisam tomar sua posição de financiadores da obra. Então a igreja de Talatona, amados, preste atenção,
Deus colocou no nosso coração não apenas para ser uma igreja, para tocar essa camada da população social, mas também para ser, como o pastor Bruno disse aqui, uma igreja mantenedora dos projetos. Amém? E eu disse a eles, que eu sou guardião dessa visão, porque a igreja de Talatona foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para uma função principal, que era manter e financiar as missões em todo o país. Posso ouvir um amém? E é o que tem acontecido. Essa mesma visão nós lançamos no AMBO. Você sabe que o bispo, nosso querido bispo, pastor Eugênio, ele abraçou a mesma visão. Eu disse: você vai abrir no centro do AMBO, vai atingir a camada mais influente da cidade, e ali vocês vão também sustentar os missionários. Meus irmãos, eles sustentam 4 ou 5 igrejas sozinhos, sem nossa ajuda. Amém? Vamos dar um aplauso a Jesus? Aleluia! A nossa lista poderia ser maior que a sede que a igreja de Talatona tinha que ajudar. Ela não é maior porque nós tivemos um homem de Deus, um pastor tremendo. Vocês viram aqui como ele é maravilhoso, pastor Eugênio, que tem essa mesma visão e implementou a mesma visão e tem sustentado vários obreiros e pastores. A igreja do Luambo, para não ser pesada a Luanda. Isso é tremendo, amém? Isso é visão estratégica do reino. Então você está numa igreja em que amamos Jesus, em que adoramos a Jesus, numa igreja que trabalha para restaurar o caráter da noiva, mas você está numa igreja que quer ganhar Angola para Jesus a todo preço. Amém? Está claro para você? E desde que nós começamos, tem algo no nosso coração. Angola vai ser a base das nossas missões para toda a África. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a nossa visão. Agora, no final de setembro, estamos lançando o seminário teológico para treinar pastores e obreiros, porque nós vamos precisar para essa expansão. Amém? Estamos concluindo a reformulação do material nosso a nível nacional. Vocês vão ver aqui o plano que nós vamos trabalhar todo o discipulado e o material de ensino para vocês. Amém? Muito bem organizado, muito bem feito, porque chegou o tempo. Chegou o tempo de expandir, mas vamos expandir com amor, sem perder a nossa paixão por Jesus, sem perder a paixão pelas pessoas. Amém? Mas nós vamos expandir organizados. Organizados. Posso ouvir um amém? Está bem claro, meus amados irmãos? Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. E vamos concluir. O louvor está aí já? Feche seus olhos. E nós vamos concluir com uma ceia maravilhosa para abrir esse novo tempo. Você não saia, é um momento importante agora.